Já viram em slide o título União Verdadeira. Não quer tomar um pouquinho de água para ajudar a tosse? Então, a maioria de nós, à medida que vamos vivendo, sobretudo enquadrando famílias, enquadrando lares, acabamos por perceber que o nosso maior problema neste relacionamento é que cada um acredita que a razão lhe pertence. Diante de uma qualquer desavença, um quer sempre ter razão, e nós já sabemos que numa moeda há sempre duas faces. A esposa reclama porque o marido acredita que é doutor em tudo, sabe tudo e está sempre certo. Às vezes as criaturas não admitem que ninguém lhes diga que está errado. O marido, por sua vez, fala que a mulher é muito impertinente, gosta de confusão e faz tempestade em copo d'água. O filho reclama que os pais estão totalmente por fora do mundo, já são de outra geração, estão desfasados, e ainda por cima, não percebendo nada dos dias de hoje, ainda querem governar a vida deles. O que é que nós notamos aqui que falta? Falta um pouco de amor. Falta um pouco de amor para iluminar este relacionamento afetivo e inspirar-nos as maneiras como nós podemos conviver com menos egoísmo, aceitando as ideias dos outros. Há um escritor, Tom Anderson, americano, que certa vez ouviu que alguém afirmava que o amor deve ser exercitado como um ato de vontade. O amor deve ser exercitado como um ato de vontade. Eu quero. Eu consigo. Uma pessoa pode demonstrar amor através de gestos muito simples. Como ele ficou muito impressionado com estas duas afirmativas, que o amor é um gesto de vontade e que podemos demonstrar amor com coisas muito simples. Ele ficou tão impressionado com isto que ouviu, que pensou e chegou a uma conclusão, que ele era muito egoísta. E que dentro desse egoísmo até se estava tornando insensível ao amor familiar. Pensou que poderia melhorar. E todos podemos. Podia melhorar este relacionamento afetivo se deixasse de criticar tanto a esposa, se deixasse tanto de criticar os filhos, se não ligasse a televisão somente no canal que ele queria, no canal que era do seu interesse, se deixasse de se concentrar tanto na leitura do jornal e desse um pouco mais de atenção aos familiares. E o que é que ele decide? Decide que durante as férias, ele ia ter duas semanas de férias com a família, ele decide, lá na praia onde estavam juntos, ser um marido e um pai carinhoso. Que rica ideia. Não acham? Marido carinhoso, pai carinhoso. No primeiro dia, beijou a esposa e disse-lhe como ela estava linda, vestindo aquela roupa amarela. Ela ficou muito admirada. Você reparou? Logo que chegaram à praia, ele pensou em descansar. Estendeu a toalha, mas a esposa convidou-o para dar um passeio junto ao mar. Ele ia recusar porque ele queria tomar um pouco de sol.
mas lembrou-se da promessa que fizera a si mesmo, por isso aceitou ir passear com ela. No outro dia, a esposa convidou-o para ir visitar um museu de conchas. Ele detestava museus, mas foi. Numa das noites seguintes, não reclamou quando a esposa demorou demais para se preparar e eles chegaram atrasados a um jantar. E assim se passaram 12 belíssimos dias. As férias estavam a terminar. Entretanto, Tom fizera a promessa de continuar com aquela disposição de expressar o seu amor à esposa e aos filhos. Foi então que ele ficou muito surpreendido ao ver a esposa muito triste. Preocupado, perguntou-lhe qual o motivo. Mas ela respondeu-lhe com outra pergunta. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? E foi a vez dele. Por que é que você pergunta? Disse o marido. Bem, é que eu fiz aqueles exames médicos. Eram de rotina. Já lá vão algumas semanas. Segundo me disse o médico, estava tudo bem. Mas por acaso ele disse-lhe assim alguma coisa diferente? Não, afirmou Tom. Claro que não. Por que acha isso? É que você, respondeu a esposa, está sendo tão bom para mim que imaginei estar com uma doença grave e que estou para morrer. Olhem só como as coisas são. O carinho que tardava, o carinho que vem e a esposa que nem percebe de onde é que aquilo vem e já está a pensar que está muito doente. Não, minha querida esposa, você não está morrendo. Eu é que estou começando a viver. Então, ao admitirmos que não somos infalíveis, habilitamo-nos a iniciativas maravilhosas, como esta, que põem água na fervura dos desentendimentos. Nunca tentemos apagar o lume com gasolina. Se alguém está conversando connosco em tom muito alto, falemos baixo. A pessoa vai se interrogar, porque é que eu estou falando, porque é que o outro está falando baixo? E começa a falar baixo também. Em favor da harmonia doméstica, existem expressões mágicas que nós não reparamos ou não damos importância. Olhem só estes exemplos. Cometi um erro. Você tem razão. Peço-lhe perdão. Fui indelicado. Me perdoe. Prometo mudar. E esta então, desculpe. Que tal começarmos hoje a tentarmos uma destas expressões a favor da paz no nosso lar? Para que não nos aconteça o que vamos continuar a narrar. Um homem sentado ao lado do caixão daquela que fora a sua companheira durante tantos anos, olhava aquele corpo inerte, frio, com o coração profundamente amargurado de tristeza. E mergulhado nos seus pensamentos íntimos bem profundos, começou a perceber que na sua mente se desenhavam umas formas muito bonitas, muito belas e muito brilhantes. Elas eram leves, agradáveis, e a beleza era tanta que lhe traziam, naquele momento de tanta dor, algum alento ao seu coração. Diante de tamanha beleza, ele ousou perguntar o que eram aquelas formas. E recebeu uma resposta que ele nem sabia de onde vinha, mas intuiu, que eram as palavras que ele poderia ter dito à sua esposa.
E ele muito aflito, fiquem comigo. Fiquem perto de mim. Ele implorou. Apesar de ter o coração neste momento angustiado e cortado, como se tenha um punhal espetado, fiquem comigo. Pois agora ela ali está fria e eu estou-me sentindo tão sozinho. E de novo ele ouviu uma resposta. Não podemos ficar, porque nós não existimos. Você nunca disse. Somos apenas luz que nunca brilhou. E depois disso, tudo desapareceu da sua tela mental. O homem continuou triste e pensativo. E novamente, sem perceber como nem de onde, outras formas se desenharam na sua consciência. Eram formas terríveis, amargas e sem vida. E ele perguntou, mas que formas horrendas? Que formas horrendas são estas? São as palavras que ela ouviu da sua boca a vida inteira. Ele ficou completamente estarrecido e gritou: saiam daqui, deixem-me sozinho. Mas elas permaneceram ali em silêncio, desenhando-se constantemente na sua memória. Porque essas tinham vida. Ele tinha dito. Então, quantos de nós, desatentos, deixamos passar muitas oportunidades de acender as luzes da nossa consciência no convívio diário com aqueles a quem dizemos amar? E isto porque as palavras gentis e belas, as frases bem elaboradas, fazem parte do nosso vocabulário, mas não para os de casa. Raramente nos dirigimos ao esposo ou à esposa, filhos e demais familiares, com o mesmo respeito com que nos dirigimos aos amigos, aos clientes ou aos colegas de trabalho. Mas os anos passam e um dia, também nós, estaremos diante do caixão de um ser querido que se despede da existência física. E também na nossa memória desfilarão as palavras mais amargas que proferimos no convívio diário. E também na nossa mente se desenharão os rudes gestos tão repetidos no cotidiano. E então aí o nosso coração sentirá alegria ou tristeza de conformidade com as nossas ações mais constantes, com aquilo que nós mais repetimos. Se bom, alegria; se mau, tristeza. Então comecemos hoje mesmo, comecemos já, a tratar os nossos entes queridos de forma gentil, carinhosa, para que as nossas palavras não nos tragam amargura nem remorso, amanhã ou depois. Todas as palavras amargas que nós não dissermos são nossas escravas. São escravas porque fazem o que nós mandamos e nós dizemos que não saiam. Elas obedecem à nossa vontade. Mas aquelas que nós dissermos fazem-nos a nós seus escravos, porque elas mandaram em nós. Elas tiveram mais força do que nós e fizeram com que nós as disséssemos. Não as conseguiremos apagar da consciência, nem conseguiremos evitar os dissabores que elas irão causar. Há 3 coisas que não voltam para trás: o tempo, a seta que foi disparada ou a palavra que foi dita. Quando vocês disserem uma palavra, vocês conseguem-na puxar de novo para a boca? Está dito. E ela será de construção ou de destruição. Depende da palavra que nós dizemos. Por esta razão,
vale ou não a pena falarmos somente o que nós também gostamos de ouvir? Valerá a pena ou não? Agindo assim, jamais nos arrependeremos. Talvez porque não fazemos isso, a maioria das criaturas, como nós, não vivem em paz. E vocês com certeza repararam que foi o que eu pedi na nossa prece de abertura. Que a paz de Jesus nos invadisse. Estar em paz não significa fazer apenas, ou aliás, não fazer parte de uma guerra. Estar em paz não significa apenas não fazer parte de uma guerra. Muitas vezes não há atritos visíveis com os nossos semelhantes, mas a pessoa permanece sem sossego. A paz interior consiste numa harmonia preciosa e constante. Harmonia preciosa, de alto valor e constante, com perseverança. Quem desfruta desse tesouro convive bem consigo mesmo. Quem está em paz vive bem consigo. Por mais dificuldades que a gente tenha que enfrentar na vida, o nosso íntimo, quando em paz, permanece tranquilo. O homem pacificado não tem necessidade de inventar distrações. Porque muitas vezes essas distrações são precisamente procuradas para não nos apercebermos da intranquilidade e da falta de paz interior. A percepção do nosso mundo íntimo não angustia quem está em paz, quem está de bem consigo mesmo. É por isso que a agitação da sociedade moderna, desta agitação dos dias de hoje que todos constatamos e que vemos, toda a gente corre. Eu acho que se nós interrompêssemos a correria de 90% das pessoas e se lhes perguntássemos para onde vão, eles não sabem. Andam, correm, mexem-se. Estão aqui, não estão bem, vão para ali, não estão bem, voltam, saem, continuam. É a agitação da sociedade moderna que nos comprova como quão poucos realmente desfrutam a paz. Andam todos à procura fora daquilo que não conseguem encontrar dentro de si mesmos. E olhem que as inovações tecnológicas são imensas para nos ajudar a encontrarmos a paz. Porque elas gradualmente nos vão libertando de tarefas, algumas delas até repetitivas e enfadonhas. A tecnologia está. Cada vez dispomos de mais tempo livre, mas não o utilizamos para conhecer e cultivar o próprio caráter. Na ânsia de termos coisas, multiplicamos desnecessariamente as horas de trabalho. E nos raros momentos em que nos permitimos ficar livres, procuramos as distrações ruidosas ou aquelas que são absorventes. Queremos o ruído das discotecas ou ficamos absortos diante das tecnologias informáticas. Internet, iPhones, iPads, computadores. Prendem-nos nas diversas redes sociais. E aí estamos nós malbaratando o tempo e gerando novas doenças que os médicos já estão preocupados. São as chamadas doenças modernas. Insônia, stress, depressão, motivada pela luz dos monitores dos aparelhos informáticos. E quando não são estas modernas, agravamos outras doenças antigas. Conta-se agora que os padres, quando abençoam um casal,
Após a cerimónia do casamento, o padre diz: eu vos abençoo, até que o Facebook vos separe. Porque ele tem o Facebook dele, ela tem o Facebook dela, um vai para um, o outro vai para o outro, não se encontram. Não se encontram. Então os padres já têm esse cuidado. Nós na Casa Espírita vamos também começar a adotar. Venham cá até que o Facebook vos separe. É algo como se nós quiséssemos evitar o encontro com a nossa própria alma. Queremos continuar a ser verdadeiros desconhecidos para nós próprios. Exigimos que os outros nos conheçam. Andamos completamente ao contrário. Dificilmente os outros nos conhecem, nós temos a obrigação de nos conhecer. Então, sejam ricos ou pobres, bonitos ou feios, cultos ou iletrados, os homens procuram fugir de si mesmos. E as mulheres também. Mesmo os que reúnem condições consideradas ideais para a felicidade, raramente desfrutam dela. Porque se assim fosse, os ricos eram profundamente felizes e não são. Quantos suicídios nas camadas ricas? Podiam ter tudo para serem felizes, mas não são. Então, as criaturas enfrentam torturas íntimas, ansiedades, coisas complexas que aparentemente parecem injustificadas. Aparentemente. Porque tudo tem justificação. Tudo depende de nós próprios. E nós andamos queixando-nos de Deus, queixamos-nos dos maus espíritos, queixamos-nos deste, daquele e do outro, e nós somos os santos. Alguns até são, mas é no nome. Só no nome. Então, por mais que a vida siga tranquila, a ausência de paz nessas criaturas permanece. Podia estar tudo bem, mas não está. O viver é exterior. O viver está fora, no meio social, no meio económico, no meio físico. A paz é interior. Está dentro. Tem de estar dentro. Ela tem de estar no nosso íntimo. A questão é que a verdadeira paz só existe na consciência, que está tranquila. Enquanto não conquistarmos essa tranquilidade na nossa consciência, não alcançaremos a paz. E tranquilidade de consciência, quem a tem? Somente quem esteja em harmonia com as leis divinas. Somente quem esteja em harmonia com tudo aquilo que são os preceitos morais, íncitos nas leis de Deus. Todos nós já vivemos inúmeras existências. Somos todos caminhantes de longa, mas muito longa jornada. Todos. Inúmeras existências. Porque nós continuamos jornadeando pelo infinito. Como espíritos, nunca mais acabamos. Fomos criados simples e ignorantes, mas estamos destinados à mais elevada das sabedorias, a perfeição. Para crescermos assim em entendimento e compreensão, encarnamos inúmeras vezes, voltamos a corpos diferentes, gerados muitas vezes por outros pais, e vimos em diferentes situações, com o objetivo de aprendermos a discernir o certo do errado, o bem do mal, e dispomos da mais absoluta liberdade de agir, tomando nós os rumos que bem entendemos. Contudo, nessa liberdade que Deus nos concede de fazermos o que queremos, Ele pede-nos a responsabilidade inerente a isso. Temos que responder por todas as nossas ações. Também a ação como nós estamos tratando a família. A lei humana é falha. Tem muitos equívocos.
Há muita coisa que pela própria lei humana é ignorada. Mas na nossa consciência, na consciência de cada ser, encontram-se registados todos os nossos atos. Podemos enganar a polícia, podemos enganar a lei, podemos nos enganar uns aos outros. Não temos como enganar a nossa consciência. Não temos como. Ali tudo está registado. Maldades cometidas contra os nossos irmãos podem ter sido muito bem escondidas lá atrás no passado. Seja da polícia, seja do que quer que fosse. Mas quem se permitiu fazer o mal, mantém no seu íntimo a marca da desarmonia. A tal marca que, registada na nossa consciência, não nos deixa encontrar a paz. No entanto, acontece que toda a vivência, mesmo aquela que foi marcada pelo erro, pelos nossos erros, deixa-nos uma boa herança. A herança da experiência. O não querermos repetir o erro praticado. Em cada luta, o homem sai amadurecido. Em cada existência nós crescemos no entendimento e nas possibilidades de acertarmos. O importante é o quê? É aprendermos a utilizar os recursos daquilo que aprendemos, transferindo-os ou tornando-os ou transformando-os em bem. Na sua primeira epístola, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro afirma: o amor cobre a multidão dos pecados. O que é que o Pedro queria dizer com isto? Queria dizer simplesmente que num ato amoroso nós podemos anular muitos erros praticados. Essa multidão dos tais pecados. Os erros fazem parte do nosso processo de aprender. Não nos admiremos que erramos. Admiremo-nos se queremos continuar a errar. Isso é que estará errado. É mediante o amor bem vivido que nós conseguiremos apagar os nossos erros, conquistando esta paz e esta harmonia que vimos falando ao longo desta palestra. Utilizemos os nossos recursos no bem falar, no bem pensar e no bem fazer. Contabilizemos todos os tesouros que já conseguimos amealhar no decorrer dos séculos, porque já temos coisas boas, já fazemos coisas certas. E isto é a comprovação de que somos espíritos velhos, porque já aprendemos. Lá atrás, na ignorância e na simplicidade, se calhar só fazíamos coisas mal feitas. E hoje já acertamos alguma coisa. Já temos as mais diversas habilidades. Nascemos com elas. Se não, vejamos as crianças prodígio. É a prova provada de que aquilo que nós aprendemos não perdemos. Reencarnamos e trazemos. Desenvolvemos a inteligência, a sensibilidade, a aptidão para falarmos ou para escrevermos. Dominamos ou pelo menos já conhecemos esta ou aquela ciência. Alguns têm jeito para as artes. Então, empreguemos tudo isso na construção de um mundo melhor. Ao utilizarmos amorosamente os nossos talentos, estaremos cumprindo a tarefa que nos cabe no ajuste da criação. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 132, interrogou a espiritualidade. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porquê é que os espíritos encarnam? Porquê é que voltam? Deus, respondem eles, lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E mais adiante, na mesma resposta, dizem ainda, visa outro fim.
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Deus espera que nós sejamos co-criadores com Ele. É assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio, o Espírito, se adianta, completam ou terminam os Espíritos este ensino. E Allan Kardec, em comentário da mesma pergunta, ele ainda diz: a ação dos seres corpóreos, que somos nós quando estamos encarnados, é necessária à marcha do universo. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E nós não somos solidários com aqueles com quem convivemos e habitamos? E nós não somos solidários com a nossa família? Porquê? Então, insaciáveis na nossa sede de conhecimento, a pouco e pouco nós vamos descobrindo que todo ser sobre a face da Terra tem a sua utilidade especial. Compete-nos descobrirmos isso. É o grande desafio de percebermos os enredos do conhecimento da vida. Quando isso ocorrer, admiraremos então a grandeza da criação, a grandeza da obra de Deus, onde nada, nem coisa alguma, é inútil. Procuramos alguma coisa com que nós pudéssemos exemplificar isto. Que na natureza tudo, mas tudo mesmo, tem razão de ser. Quando nós olhamos por uma aranha, qual é a nossa primeira reação? Nojo e medo. É ou não é? As donas de casa gostam muito delas, porque elas fazem uns cortinados muito bonitos, muito rendados. E quase sempre surgindo esses cortinados nos sítios mais invulgares e às vezes mais difíceis da gente chegar. E ainda por cima exigindo limpeza constante. A gente limpa e elas fazem, a gente limpa e elas fazem. No entanto, esta coisinha minúscula, na edição eletrónica da revista de tecnologia do site Wired, COUK, United Kingdom, de 15 de outubro de 2012, traz parte de uma pesquisa que certamente nos fará pensar um pouco mais a respeito do assunto das aranhas. Com o título: o fio produzido pela aranha poderá ser usado em chips biodegradáveis para computadores. O fio produzido pela aranha é um tipo de supermaterial, mais forte que o aço, mais duro que o Kevlar. O Kevlar é aquele tecido com que se fazem os coletes antibala. E ainda incrivelmente maleável e flexível. Mas o tal fio ainda tem outras propriedades que o tornam ideal para o uso em dispositivos eletrónicos. Foi descoberto que a luz pode viajar por uma estrutura de fio de aranha tão fácil ou mais fácil do que através do melhor dos cabos ópticos. Segundo o físico e pesquisador Noël Huby, do Instituto de Física de Rennes, na França. Olhem que eu não gostava das aranhas e já gosto. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quantos medicamentos, são sintetizados na natureza, nas plantas? Quantos medicamentos que curam? Deus sabe o que faz. Esta é a maravilhosa criação de Deus. Quanto nos falta ainda descobrir? Nada existe sem um fio útil,
nesta prodigiosa criação divina. Mesmo as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas provas, as nossas expiações, os nossos relacionamentos complicados, tudo tem razão de ser para existir. Nada é casual. Quando estivermos nesta sintonia de aceitarmos que tudo é útil, uma sublime paz virá habitar nos nossos corações. Não mais nos revoltamos com o que não queremos. Ao contrário, resignamo-nos. E nesta resignação que a vida nos mostra que quem se resigna ultrapassa, ensina-nos que também devemos ser resignados. Porque é que numa enfermaria, 2 doentes, a mesma doença, o mesmo tratamento, o mesmo médico, o mesmo enfermeiro, um cura-se e o outro não. Vamos encontrar um sempre revoltado, falando contra tudo. Deus é mau. Deus dá-me esta doença. Para quê? Podia dar ao outro, não tem de dar a mim. O nosso egoísmo. O outro tranquilo, sereno, absorve o tratamento. É condescendente com o médico. É condescendente com tudo aquilo que se passa à sua volta. Cura-se. Porque um está em paz e o outro está em guerra. Isto é exemplo do dia a dia para nós. Não é uma invenção da doutrina espírita. É a constatação que nós podemos tirar das experiências de estarmos reencarnados. O que é que queremos? Resignação? Submissão ao superior mando de Deus? Ou revolta, guerra, falta de paz? Cada um de nós responderá e que Jesus nos ilumine para encontrarmos a resposta certa.